a matemática e a guerra pela máquina Enigma. Quando finalizou a Segunda Guerra Mundial, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill disse, abre aspas, se a máquina Enigma não tivesse decifrado, a Batalha do Atlântico e a guerra poderiam ser perdidas. Fecha aspas. De acordo com alguns historiadores, o trabalho feito para decifrar as mensagens do exército alemão deixou mais breve o fim da guerra em pelo menos 2 anos. Batalha do Atlântico. Uma das estratégias usadas pelo exército alemão foi cortar o fornecimento de todos os materiais que estavam vindo dos Estados Unidos para a Inglaterra, a bordo dos navios. Para isso se tornar possível, disponibilizaram diversos submarinos que eram responsáveis por destruir os navios e assim acabar com a força de batalha britânica. Os ingleses, por sua vez, lutavam com a finalidade de controlar os mares e garantir o fornecimento desses materiais. Essa briga marítima ficou conhecida como a Batalha do Atlântico. Comunicação. Sempre foi assunto de muita preocupação e interesse às comunicações. Mensagens circulavam do alto comando para os comandantes nos campos de batalha, e assim, era necessário que se mantivesse a 7 chaves seus segredos, e fazer de tudo para descobri-los do inimigo. Os alemães tentaram guardar o segredo de suas comunicações com o uso de uma máquina chamada Enigma. A Enigma. Esta máquina foi inventada no século XX, exatamente em 1918, para esconder mensagens comerciais. Parecia demais com uma máquina de escrever comum, daquelas antigas claro. Tinha um teclado com 26 letras, um painel de 26 luzes, cada uma marcada com uma letra e 3 discos para configuração. O mecanismo funcionava da seguinte forma: quando se teclava uma letra, por exemplo a M, o impulso chegava até os discos que a transformavam o M em outra letra, por exemplo, o Y. Assim, quando escreviam uma mensagem como macaco, apareciam as letras YTGTGL que eram enviadas para o seu destino. Daí a origem do termo criptografia, criptos que significa oculto e grafos que quer dizer escrita. Quando a mensagem era recebida, a Enigma decifrava exatamente da mesma maneira que a Enigma que a enviou. Assim, digitando as letras Y, T, G, T, G e L, a Enigma acendia as luzes correspondentes às letras M, AC, AC e U, e a mensagem era entregue com sucesso. Mas a simplicidade da Enigma não correspondia com a complexidade da sua codificação. Cada disco podia alterar uma letra de forma diferente, e sendo 3, havia 26 por 26 por 26, ou seja, 17.576 diferentes possibilidades. Mas isso não o suficiente, a ordem dos discos era intercambiável, o que aumentava o número de possibilidades para 105.456. Para fazer com que a criptografia ficasse ainda mais segura, os militares alemães elevaram o número de discos para 4, que eram escolhidos em um grupo de 8 ou mais. Eles também fizeram modificações que aumentaram o número de possibilidades para trilhões. Com isto pensaram que a Enigma nunca poderia ser descoberta. A guerra matemática. Os primeiros povos que perceberam essa estratégia foram os poloneses, que em 1929 tinham conseguido um exemplar da Enigma. Não era uma da versão militar, mas dava uma noção dos procedimentos utilizados pelos alemães. Sob a direção de Marian Rejewski, foram capazes de projetar uma máquina que, utilizando a matemática e a estatística, provava diferentes combinações de discos para decifrar a mensagem. Esta máquina foi batizada de bomba criptológica. Outro povo que também trabalhou para decifrar a máquina Enigma foi o povo francês, mas sem muito sucesso. Enquanto isso, os britânicos foram capazes de decifrar as máquinas comerciais, mas falharam com as modificações adotadas nas de uso militar. Acredita-se que no período 1933 a 1939, os poloneses conseguiram decifrar cerca de 100.000 mensagens. No entanto, os alemães continuavam modificando a forma de gerar códigos e a Polônia foi invadida em 1939. Os poloneses destruíram todas as suas máquinas e documentos para não deixar nenhum rastro, e a equipe fugiu do país passando informações privilegiadas para seus aliados do momento, a França e a Inglaterra. Um novo tempo da guerra matemática tinha sido iniciada. Os britânicos criaram um centro de pesquisa com as melhores cabeças para decifrar as mensagens da Enigma. Quem esteve à frente da pesquisa foi o brilhante matemático Alan Turing, considerado o pai da computação e da informática moderna. Turing projetou uma nova máquina que era bem diferente do funcionamento da polonesa, que também foi chamada de bomba em sua homenagem. Mas essa era a bomba britânica criada para decifrar o sistema de criptografia alemão. Um momento de sorte favoreceu os britânicos.
Em 9 de maio de 1941, a Royal Navy capturou o U-110, um submarino alemão cujas bombas falharam quando a Inglaterra conseguiu capturá-lo. Dentro dele encontraram uma enigma e um livro de códigos. Tudo foi mantido em segredo, por isso os alemães pensaram que o U-110 tinha afundado e não mudaram as senhas. Como resultado de todos esses esforços, os britânicos foram capazes de decifrar as mensagens descobrindo de antemão a posição dos submarinos, tornando-os presas mais fáceis em armadilhas. No caso de navios de materiais que vinham dos Estados Unidos, podiam também fornecer rotas alternativas para evitar os submarinos alemães. Tudo graças ao trabalho dos matemáticos. Todos estes acontecimentos resultaram no desenvolvimento dos computadores e um dos primeiros dispositivos digitais foi a Colossus, feita na Inglaterra, e também projetado para decodificar mensagens alemãs. Atualmente a criptografia é parte fundamental da segurança na internet. Quando você usa uma senha para entrar no seu e-mail, ou no site do seu banco para fazer operações ou ainda quando manda uma mensagem no WhatsApp, a mensagem é criptografada e enviada, e desta forma, se ela for interceptada por um hacker, ele não poderá descobrir assim tão facilmente. Existem outros usos da criptografia em arquivos confidenciais, certificados digitais, assinaturas eletrônicas e muito mais.